Pessoal, vamos começar aqui nossa aula sobre, saindo agora da parte de equações de Friedman, de modelos cosmológicos, de distâncias, que isso tudo foi muito bem discutido nas aulas anteriores. Vamos entrar agora em um novo tópico, tá certo? Da parte de formação de estruturas no universo. Obviamente, isso é um tema extremamente vasto, tá? Mas nós vamos aqui discutir as principais características, tá? Com relação a esse tópico que é abordado, inclusive, nas aulas de pós-graduação, tá? De cosmologia. Então, a gente divide o estudo da formação de estruturas através, na verdade, do estudo do contraste de densidade de perturbação, né? De matéria. Nosso objetivo é saber como um contraste de densidade de matéria, ele evolui com o tempo para formar estruturas, ou seja, você tem uma distribuição homogênea isotrópica de matéria e como pequenas perturbações que podem surgir dessa distribuição homogênea isotrópica, como pequenas perturbações de densidade podem evoluir com o tempo e aí criar estruturas ou não. E em que velocidade isso ocorre? Então a gente tem a fase linear e tem a fase não linear. Tá? Então o que a gente vai discutir nas aulas de hoje e na próxima, salvo engano, talvez a gente precise de duas aulas, vai ser com respeito à fase linear, tá certo? Quando, ou seja, quando o contraste de densidade é muito menor do que um. Tá? Então isso é o que a gente considera. Porque o que é o contraste de densidade, pessoal, de matéria? É a densidade em um ponto menos a densidade média sobre a densidade média. Isso é o que a gente chama de contraste de densidade. Tá? Então, quando ele é muito menor do que um, a gente está na fase linear da teoria de perturbação. E quando esse contraste de densidade vai se aproximando de um ou maior, a gente vai para a fase não linear da teoria de perturbação em cosmologia, tá ok? Então, o que a gente vai discutir inicialmente é a fase linear, tá? Então, a primeira coisa que a gente define é basicamente, vai ser recorrente, né, no nosso estudo, é a chamada massa de Jeans. Jeans foi um físico, né, que foi o primeiro a estudar isso com as equações de Newton. E as equações de Newton, elas, embora, né, a gente esteja dentro da cosmologia relativística, as equações de Newton, da hidrodinâmica, as equações de conservação de energia, né, da mecânica newtoniana, são extremamente úteis para descrever como é o comportamento do contraste de densidade durante todo o período de matéria, basicamente, tá, pessoal? Então a gente tem essa sorte, tá? A gente vai para no caminho vai utilizar a mecânica newtoniana e no final a gente chega na mesma equação que governa o crescimento do contraste de densidade na cosmologia relativística. Embora a gente vá por um caminho diferente, no final a equação é a mesma para o caso só de matéria, que é basicamente o que a princípio é muito importante, uma vez que a gente tem uma fase rápida de domínio da radiação, depois uma vasta, né, durante um certo tempo muito longo de domínio da matéria. E é nesse período de domínio pleno da matéria, com curvatura nula, que a gente tem o começo da formação de estruturas no universo. Tá certo? Então, é por isso que a gente pode utilizar as equações da mecânica newtoniana, tanto da hidrodinâmica quanto de conservação de energia, etc. Tá ok? Por quê? Porque no final a gente vai achar soluções que são idênticas ao caso da cosmologia relativística, quando o universo é plano, só dominado por matéria. Tá ok? Então, inicialmente, a gente tem que definir o que é a massa de Jeans. A massa de Jeans, pessoal, é a massa crítica que uma nuvem de gás precisa ter para que a força gravitacional supere a pressão térmica, levando ao colapso gravitacional. Então a pergunta é a seguinte: eu tenho uma distribuição homogênea isotrópica de matéria, tá certo? E a uma certa temperatura, com uma certa massa. Então, qual é a massa? Então, aí por que é que essa nuvem não colapsa? Porque tem a pressão térmica, né, pessoal? Devido à agitação das moléculas que estão naquele gás. Então a pergunta é: qual é a massa máxima que aquela nuvem homogênea isotrópica pode ter, que a pressão do gás não sustente mais o colapso? Essa é a chamada massa de Gibbs, tá certo? E aí a gente vai deduzir ela agora de duas maneiras diferentes, tá? Uma utilizando conservação, uma utilizando um balanço de energia
tá? E a outra utilizando a equação as equações da hidrodinâmica clássica, ok? Para um fluido, tá? Você tem aí um gás homogêneo isotrópico, tá? Com distribuição de matéria homogênea e isotrópica, tá certo? Claro, de tudo isso, né, pessoal, é uma idealização. Só que no final é muito próximo, tá certo, do que realmente ocorre, tá? Então vamos deduzir aqui essa massa de jeans inicialmente utilizando um balanço de energia, que é chamado o teorema do virial. O que é o teorema do virial? Quando você tem uma esfera de gás homogênea, tá certo? Ou seja, a distribuição, você não tem contraste de densidades altos, né, ou pronunciados, tá? Você tem uma distribuição homogênea de matéria. Então, se você tem esse gás em equilíbrio, tá? Ele nem está colapsando, nem está mais expandindo, é porque esse gás está obedecendo o que a gente chama de teorema do virial. Ou seja, duas vezes a sua energia cinética mais a sua energia potencial gravitacional é igual a zero. Isso aqui é possível ser deduzido, tá, pessoal? Para uma esfera de gás homogêneo, tá? E em equilíbrio, mas não é o nosso caso aqui do nosso curso, no nosso presente curso, tá? Então, vocês só aceitem que quando eu tenho um gás com uma certa temperatura, uma certa densidade, se ele está em equilíbrio, é porque essa equação é obedecida, tá certo? Então, para um gás ideal, a energia cinética média por partícula é 3 meios de kBt. Se a densidade de partículas é n, a energia cinética total K é 3 meios de m, que é a massa da nuvem, μmh kBt, tá? Onde mmh MμH é o número total de partículas em uma massa M de gás com peso molecular médio μ e massa de hidrogênio MH. Porque se ela fosse só composta por hidrogênio, o gás, aí o número de partículas seria simplesmente a massa da nuvem dividido pela massa de hidrogênio, né? Mas a gente sabe que, em geral, essas nuvens elas contêm hidrogênio, hélio e às vezes um pouco de metal, que é qualquer elemento ali acima já do hélio, tá? De massa atômica acima já do hélio, que é o que é considerado na teoria da evolução estelar. A gente chama de metal, tá certo? Então, é, esse Mi aqui vem para justamente representar essa, esse desvio de uma nuvem que fosse puramente de hidrogênio, tá? A energia potencial gravitacional para uma esfera homogênea é dada por isso aqui, tá? A pessoa calcula isso facilmente também. A energia potencial gravitacional para uma esfera homogênea, tá certo? É dada por essa equação e aí eu venho e coloco aqui, ó. Eu quero saber o que aqui, pessoal? Dada uma temperatura e uma massa, tá certo? Qual é, dada essa temperatura e essa massa aqui, e um certo raio da nuvem, qual é a massa que me faz com que eu tenha um equilíbrio, tá? Dado uma temperatura, um raio e um número de partículas, qual é a massa que faz com que aquela nuvem esteja em equilíbrio? Ela nem colapse devido à gravidade, nem se expanda devido à pressão térmica, tá? Então é só eu substituir os valores, ó, da energia cinética, da energia potencial gravitacional. Eu faço aqui umas continhas, ó, e eu obtenho qual é a massa dessa nuvem em termos do seu raio, da sua temperatura, tá? Da constante de, né, Kb, da massa do hidrogênio e da constante gravitacional, tá certo? Só que eu posso reescrever essa equação aqui de uma forma mais bonita, tá? Como é escrito nos livros, que é tirar esse raio aqui. Como é que a gente faz isso? Então, essa aqui já é a massa de jeans. É a massa máxima que uma nuvem pode ter para não colapsar, tá certo? Se a nuvem de uma certa temperatura T e um raio R tiver uma massa maior do que essa, você tem uma perda do equilíbrio e aí você colapsa a nuvem, tá? Se a massa for menor, ela se dispersa mais. Então, eu só vou utilizar aqui, tá, pessoal? Rho é a densidade, é a massa dividida por 4πr3, que eu estou considerando uma esfera de gás homogênea. Eu isolo aqui o R em termos da massa e da densidade e substituo lá, tá? Então, isso aqui, pessoal, esses slides, ele tem na minha página que eu sempre coloco
abaixo aqui da videoaula, o endereço, ou eu coloco lá no Cosmos o FRN. Então, quem quiser pegar as notas de aula para ir refazer as contas com calma, que eu aconselho, é só visitar as páginas que eu coloco nesses endereços que eu acabei de falar, certo? Então, basicamente, aqui eu estou querendo tirar o raio da jogada e colocar a densidade. Aí é só você fazer aqui umas contas bem triviais e achar qual é a massa de jeans em termos da temperatura do gás e de sua densidade. Então, quanto maior a temperatura, maior tem que ser a massa para fazer com que a nuvem colapse. Quanto menor for a temperatura, menor vai ser a massa necessária para que o gás colapse. Quanto maior a densidade, menor é a massa para fazer com que a nuvem colapse. E quanto menor densidade, né, maior é a massa necessária para a nuvem colapsar. E quanto maior a densidade, menor é a massa para a nuvem colapsar, certo? Que é de se esperar fisicamente, né? Então, olha, então aqui a gente define a massa de jeans, que é a massa máxima para um gás a uma certa temperatura e densidade que esse gás pode ter para que ele não colapse e comece a formar algum tipo de estrutura, tá certo? Só que aí, pessoal, a gente também pode definir o que a gente chama de comprimento de jeans, que é o quê? Dado que você tem um gás homogêneo, tá certo? Uma distribuição homogênea de matéria, e aí você perturba esse meio, tá? Essa perturbação vai ter um certo comprimento de onda, tá certo? Então, qual é o comprimento de onda máxima da perturbação para a qual o objeto colapse? Ou seja, a gente vai, se você tem uma nuvem e você faz alguma perturbação nessa nuvem, essa perturbação pode se propagar como uma onda sonora naquela nuvem, ou pode fazer com que ela colapse. Então, qual é o comprimento de onda que faz com que a nuvem colapse? Então, é o que a gente chama de comprimento de onda de Jeans. É só você, ela é definida, esse comprimento de onda de Jeans, a partir da massa de Jeans, tá certo? Então, a gente vem aqui, ó, eu coloco o, para deduzir a lambda de Jeans a partir da massa de Jeans, é só a gente pegar a equação, né, de densidade, tá certo? E aí eu vou, coloco qual é a massa de Jeans, né, a densidade, e eu quero saber qual é esse lambda de Jeans aqui, tá certo? Aí eu apenas isolo aqui, ó, o lambda de Jeans em termos da massa de Jeans, tá? Então, o que é esse lambda de Jeans aqui que eu acabei de falar? Né, que é obtido diretamente da equação para a densidade, né? Aqui é o raio ao cubo, né? O lambda é o comprimento, então o raio é lambda sobre 2, tá certo? Então, dado a massa de Jeans. Aí eu obtenho quem é esse lambda de Jeans aqui. Então, o lambda de Jeans define a escala de comprimento acima da qual a força gravitacional domina e as flutuações de densidade crescem. Tá certo? Você tem lá a nuvem homogênea. Se você faz uma perturbação com comprimento de onda maior do que o comprimento de onda de Jeans, essa nuvem vai colapsar. Então, escalas maiores que o lambda de Jeans, as flutuações crescem, levando ao colapso. Escalas menores que o lambda de Jeans, a pressão térmica impede o colapso e aquela perturbação simplesmente se propaga como uma onda sonora, tá certo? E isso aqui é essencial para entender a formação de estruturas como estrelas e galáxias, tá certo, pessoal? Então, a gente pode pegar e calcular, por exemplo, qual é o comprimento e a massa de Jeans para um meio interestelar. Tipicamente, o meio interestelar tem a temperatura de 100 Kelvin e a densidade de uma partícula por centímetro cúbico. Aí a gente vai calcular a massa de Jeans e o comprimento de onda de Jeans, tá certo? A primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: qual é a velocidade do som no meio interestelar? Bem, é dado por essa equação aqui, né? Que a gente considera que eu tenho ali um gás ideal, tá certo? Então, a velocidade do som, ela é raiz de kBt, mi mh. Quando eu coloco a temperatura e a densidade aqui, eu obtenho que a velocidade do som é 2,87 vezes 10 a quinta centímetros por segundo para o meio interestelar, tá certo? Ou seja, quando eu tenho um gás, tá? A uma temperatura de 100 Kelvin, ou seja, extremamente frio,
e com essa densidade aqui. Tá? Isso aqui é um meio típico interestelar. Então, eu obtenho essa velocidade do som. A densidade que a gente já calculou, tá? 1 centímetro, uma partícula por centímetro cúbico, tá? Vezes a massa de hidrogênio. Então, a densidade no meio interestelar é 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas por centímetro cúbico. Então, o comprimento de onda de Jeans, pessoal, é porque é o seguinte, ó. A gente pode, veja que a massa de Jeans, ó, é essa quantidade aqui, e o comprimento de onda de Jeans é dado por isso aqui, ó, tá? Só que você pode escrever a massa de Jeans aqui em termos da velocidade do som no meio. Porque a velocidade do som no meio é esse valor aqui, ó, kBt mi mh, que eu tenho aqui. kBt mi mh. Então eu posso colocar a velocidade do som aqui. É por isso que eu calculei a velocidade do som. Você pode expressar a massa de Jeans dessas duas formas diferentes, certo? Então, eu tenho a velocidade do som, que é o kBt mi mh, tenho uma densidade, eu coloco lá no comprimento de onda de Jeans, que eu também posso escrever em termos da velocidade do som. É só substituir, tá, pessoal? Você vem aqui, substitui a velocidade do som aqui, depois vem lá para o lambda de Jeans, coloca aqui as quantidades explicitamente, não tem dificuldade nenhuma nisso, e acha qual é o comprimento de onda de Jeans, tá? Para uma Se você tem um meio interestelar com uma distribuição homogênea de matéria naquele meio interestelar, tá? Cuja a temperatura é 100 Kelvin e a densidade de partículas é uma partícula por centímetro cúbico, considerando basicamente hidrogênio, vamos supor, que foi o que foi feito aqui, tá? A gente pegou esse μ aqui igual a 1, então o comprimento de onda de Jeans é quase 500 parsecs, tá certo? Então, se você tem uma nuvem interestelar com aquela temperatura, aquela densidade de partículas, se existe uma perturbação nela, cujo comprimento de onda seja de em torno de 500 parsecs, aquela nuvem vai colapsar para formar uma estrela, tá certo? E a massa de Jeans é essa aqui, ó. Dada aquela temperatura, dada aquela densidade, eu posso calcular a massa de Jeans, que é de 3 vezes 10 a 15 vezes 10 a 7 massas solares. Tá? Então, se a nuvem tiver essa massa, aquela nuvem com aquela temperatura, aquela densidade, tiver essa massa, você vai ter a perda de equilíbrio, vai ter o colapso para formar, por exemplo, uma estrela ou um conjunto de estrelas, tá certo? Não obrigatoriamente uma estrela, né? Você pode ter aí uma quantidade enorme de estrelas formadas, vai depender da massa, porque o colapso, pessoal, ele começa numa fase linear, tá? Mas depois você tem fragmentações nesse colapso, tá certo? É assim que as simulações nos mostram. Você tem um colapso inicial, que é basicamente radial, e aí depois você tem as fragmentações, tá certo? E aí você pode formar aí diversas estrelas. Vai depender da massa que essas estrelas vão sair desse colapso, tá? E aí você vai ter quantidade de estrelas. Vai depender da massa que, né, que cada estrela vai ter, tá ok? Então, basicamente, é isso, tá? É uma teoria razoavelmente simples e que funciona na prática muito bem, ok? Só que existe outra maneira de se obter a massa de jeans também, tá? Uma maneira mais técnica, vamos dizer assim, que é utilizar as equações do fluido, né? As equações da hidrodinâmica clássica. Desculpa, pessoal. E por enquanto, a gente não vai estar considerando a expansão do universo, ou seja, eu já estou considerando uma nuvem que não está mais sofrendo a expansão do universo. Tá? Ela está ali, essa nuvem está no meio intergaláctico, por exemplo, ou seja, é uma nuvem que já se desprendeu da expansão cósmica. Tá? Ela está ali em equilíbrio. Então a gente quer saber qual é o comprimento de onda que a gente tem que com que a gente tem que fazer uma. Eu quero perturbar essa nuvem, a gente quer saber qual é o comprimento de onda dessa perturbação para fazer com que ela colapse. Esse é o comprimento de onda de Gibbs, que vai depender da temperatura e da densidade do meio, tá? A gente fez isso agora utilizando o teorema do virial. Agora a gente vai fazer utilizando as equações da hidrodinâmica clássica. E como eu falei, pessoal, alguns cálculos aqui são desnecessários ficar explicando passo a passo.
eu aconselho a pessoa pegar os slides, que está tudo aberto em detalhes, e ir estudar. Imprimir, se for o caso, e estudar os detalhes das equações, que está muito bem explicado. Eu acho cansativo a gente ficar fazendo, às vezes, aqui contas de matemáticas de integrais e coisas do tipo, que eu já assumo que vocês sabem fazer, ok? Porque isso aqui é um curso de introdução à cosmologia e é um curso para o último ano ali da física, tá certo? Ou de engenharia, se for o caso. Então, nosso objetivo aqui agora é utilizar as equações do fluido, tá? Da hidrodinâmica clássica, para encontrar as condições de instabilidade para perturbações. Porque se o comprimento de onda das perturbações for menor do que a de Jeans, você vai ter uma propagação de onda sonora naquele meio. Se for maior, você vai ter o colapso, tá? Então, quais são as equações que a gente usa da hidrodinâmica clássica? A equação da continuidade, onde ρ é a densidade do fluido e V é o campo de velocidades do fluido, tá certo? Do fluido e não do universo, tá, pessoal? Que do fluido. Você pode ter lá. A gente tem também a equação de Euler, que descreve a conservação do momento. V, novamente aqui, esse V é o campo de velocidade do fluido, tá certo? A gente vai ver qual é o valor disso. Aqui é a equação de Euler, que descreve a conservação do momento. P é a pressão, ρ é a densidade e φ é o potencial gravitacional. Tá? Então, essa aqui é a equação de Euler. Tá? Uma equação importantíssima. Uma é a equação da continuidade, que expressa a conservação da massa. Tá? A outra é a equação de Euler, que descreve a conservação do momento. E a outra é a equação de Poisson, que relaciona o potencial gravitacional com a densidade de massa ρ da nuvem. Tá? Então, a gente vai manipular essas equações para obter como é que as perturbações, né, para obter a massa de Jeans, utilizando, a gente vai ter que obter a mesma massa de Jeans, só que agora eu quero obter via equações da hidrodinâmica, que é o que é muito feito nos livros também, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Isso aqui é essencial, tá? O que é que eu vou fazer aqui? A gente tem uma distribuição homogênea de matéria, tá certo? Com uma certa densidade, que eu chamei de densidade ρ0, que é a densidade média. Uma certa pressão, P0, e um certo potencial gravitacional, φ0, tá? Relativo à distribuição homogênea. Mas eu quero estudar perturbações. Então, eu vou fazer pequenas perturbações no meio e ver como é que essas perturbações evoluem, tá certo? Principalmente com o tempo, que é o que a gente nos interessa, tá certo? Isso. Então, eu vou ter um contraste de densidade, vou ter um contraste na distribuição de velocidades, porque a nuvem, eu considero que, tipo, você tem um movimento aleatório ali, então a velocidade média seria zero né, das partículas daquela nuvem ali. Só que eu estou perturbando, eu estou dizendo agora que eu tenho um certo contraste de densidade nas velocidades. Eu tenho uma certa, vamos dizer assim, uma velocidade diferente, né, dessa velocidade média que é nula, tá certo? Porque você vai perturbar, então você vai ter algo se propagando ali naquela nuvem que não corresponde à velocidade da agitação térmica dela, tá certo? Então eu também vou ter um contraste na pressão e um contraste no potencial gravitacional devido à perturbação que eu estou causando, que eu estou tirando a homogeneidade ali, tá? Então, o que é feito, pessoal? Aqui eu estou dizendo, explicando os passos e aqui nos slides vocês podem pegar isso, tá? E fazer em detalhes, acompanhar em detalhes, porque os detalhes tem no slide, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu quero entender como é que essas perturbações se comportam nessa nuvem. Então, eu vou pegar elas e vou colocar nas equações que eu acabei de falar, na equação da continuidade, da conservação da massa, na equação de Euler e na equação de Poisson. Eu vou substituir esses valores. E eu vou ficar, pessoal, com a única parte que me interessa, que é essas equações escritas em termos das perturbações. Então está aqui, ó, a equação de Euler, certo? Que a gente chama linearizada, tá? Que é a equação da continuidade, desculpe, tá? Escrita em termos dos contrastes de densidade, tanto de matéria quanto do contraste de velocidades, tá certo?
Eu tenho também a equação de Euler. Então, pessoal, você veja que essa parte aqui, ó, ela se anula, tá? Na equação de Euler, quando eu substituo isso aqui, ó. Por quê? Porque quando eu substituir isso aqui, eu vou ter multiplicações de contrastes por contrastes. E aí, como o contraste já é pequeno, quando você faz a multiplicação de algo muito pequeno por algo muito pequeno, isso vai dar algo muito pequeno também, né? Então, eu desconsidero essa contribuição, tá certo? São as contribuições que a gente chama de segunda ordem, tá certo? Então, basicamente é isso que a gente faz. Tá? E aí eu fico aqui com a equação de Poisson em termos do contraste de densidade, que me cria um contraste no potencial gravitacional. O contraste de pressão, o contraste na velocidade, então está tudo aqui nas equações, tá certo? É só pegar isso aqui e substituir nas minhas equações da hidrodinâmica, tá? Só que aí, pessoal, existe uma maneira mais interessante de se estudar a teoria de perturbação, que não é que é estudar a teoria de perturbação no espaço de Fourier, tá certo? E fazer transformadas de Fourier nesses meus contrastes de densidade aqui, tá? Então a gente vai fazer isso, porque eu quero saber como é que o Derrou, não, eu quero saber como é que o Derrou ele evolui com o tempo aqui. Então, inicialmente, antes dessa questão de Fourier, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou supor que as soluções, tá? A gente vai assumir soluções na forma de ondas planas, tá? Eu vou dizer que um dρ ele pode ser escrito em termos de um dρk exponencial de IKR menos ômega t. Ou seja, eu estou dizendo que esse dρ ele tem uma certa amplitude para uma escala de perturbação, K, tá certo? E você tem aqui a parte, né, ondulatória da sua solução, tá certo? Então, é isso que a gente vai supor, que as soluções dessas equações aqui, ela tem forma de ondas planas. Então, eu tenho aqui o dV, que depende de RT, né, depende da posição onde você está olhando o fluido e do tempo, eu vou escrever ele em termos, eu estou dizendo que esse contraste pode ser descrito em termos de uma amplitude, que pode depender da escala K, né? Lembrando que a escala K, pessoal, está ligada ao comprimento de onda da perturbação, não é isso? Que é 2π sobre lambda, tá? Então, esse K aqui está relacionado à escala da perturbação. Então, o que é isso aqui? Eu estou dizendo que o contraste de densidade pode depender do comprimento de onda, daquele contraste, tá? Então, isso aqui é amplitude para um certo comprimento de onda, tá? E assim sucessivamente. E aqui é a parte oscilatória da sua solução, né? Então a gente vê aqui que tem um ômega, ó, que é a frequência angular dessa oscilação, certo? E K é a escala da sua perturbação, que é igual a 2π sobre lambda, tá? Então a gente está dizendo que essas minhas equações aqui têm soluções de onda plana, tá? Que eu acabei de explicar a vocês qual é o significado. Então, pessoal, isso que eu não vou é só o que é que você vai fazer agora aqui, ó? Você vai pegar essas soluções e vai jogar aqui, porque eu estou supondo que eu já tenho as soluções. Então, eu vou colocar elas aqui, ó, tá? Depois que eu colocar elas aqui, aí eu vou ter novas equações. A equação da continuidade vai me dar essa equação, a equação de Euler vai me dar essa equação, e a equação de Poisson vai me dar essa equação. Veja, isso é que é o importante. A gente agora tem as equações da hidrodinâmica para contraste de densidades de uma certa escala, tá certo? A gente trocou o estudo da perturbação em uma dada posição e em um dado tempo por o estudo da como é que se dá o crescimento de uma perturbação com uma escala K. É isso que a gente fez agora, tá certo? Fisicamente, né, para vocês entenderem, para vocês entenderem, foi isso que a gente fez, que a gente acabou de fazer, essa troca. Ao invés de eu estudar o contraste de densidade no espaço real, eu vou estudar o contraste de densidade em termos de escala dessa perturbação, certo?
Então, o que é que a gente faz agora aqui, ó? Eu tenho essas equações aqui, tá certo? Aí eu tenho aqui esse contraste, eu tenho esse contraste, tenho esse produto escalar, eu jogo isso aqui, ó, tá certo? Jogo isso aqui e eu obtenho, e também aqui eu também, né, eu substituo a minha equação de Poisson, tá certo? E aí eu encontro, pessoal, essa relação aqui, ó. Então tá aqui, ó, substituindo e eliminando o contraste de densidade no campo de velocidades, a gente obtém essa equação aqui, tá? Então veja agora, o que é isso aqui, pessoal? Vamos fisicamente o que é isso aqui. Matematicamente eu já disse o que é. Eu apenas substituí isso aqui, eu coloquei aqui, tá? E isso aqui eu coloquei aqui. Aí eu obtive uma relação entre a minha frequência angular de oscilação, o número de onda, K, a velocidade do som no meio, tá certo? E a parte gravitacional. Esse dpk corta com esse dpk e aí eu fico com a frequência angular é igual a esse termo aqui. Então veja o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho um sinal de menos, então isso aqui me dá uma condição de instabilidade. Isso aqui me dá uma condição de estabilidade. Veja que se esse termo aqui for maior do que esse aqui, o meu ômega vai ficar negativo e quando eu colocar ele aqui, ó, a, a, o termo oscilatório vai virar o quê? Uma exponencial com o tempo. Então, o que é que significa? Que se essa condição de estabilidade for satisfeita, ou seja, se o termo proveniente da pressão for menor do que o termo proveniente da gravidade, o ômega aqui vai se tornar negativo. Quando você substitui o aqui, você vai ter que o contraste de densidade para uma certa escala, ele vai crescer exponencialmente, tá certo? Então, esse contraste de densidade, ele cresce exponencialmente se essa condição de estabilidade é satisfeita, tá certo? Esse K aqui, pessoal, é chamado de K de Jeans, tá? É chamado de K de Jeans, que aí a gente pega e transforma ele em quê? No número de onda de Jeans, ou no lambda, número de onda de Jeans, não, desculpa, no lambda de Jeans. Porque esse é o número de onda de Jeans, que é aquele número, é aquele valor de K que cria a instabilidade. Tá? É só você isolar o K aqui. Então, para K menor do que 4πg rho zero Cs ao quadrado, né? Para K ao quadrado menor do que isso, você tem o quê? Você tem o crescimento exponencial da perturbação. Ela para de oscilar, né? Ela para de se propagar com uma onda sonora no meio. Então, a partir desse K, você define o seu lambda de Gibbs, porque K é 2π sobre lambda, tá? E é justamente o que a gente obteve anteriormente, tá? Utilizando a equação de conservação o teorema do Virial, né? Tá certo? Então tá aqui, ó. O K de Gibbs é 2π sobre lambda de Gibbs, o K de Gibbs a gente já achou, então acha quem é o lambda de Gibbs, que é o que a gente achou anteriormente. Bem, se eu tenho o lambda de Gibbs, eu posso calcular quem é a massa de Gibbs, que é o volume, a massa sobre a densidade é a massa sobre o volume, tá certo? E aí eu posso então calcular aqui quem é a minha massa de Gibbs em termos do meu lambda de Gibbs. E aí eu obtenho a mesma equação que eu tinha obtido anteriormente, tá certo? Então, a equação de Gibbs e a massa de Gibbs fornecem critérios para a instabilidade gravitacional em um meio alto gravitante. Se as perturbações têm um comprimento de onda maior que o comprimento de Gibbs, elas crescerão, levando ao colapso gravitacional e à formação de estruturas. Então, dada a velocidade do som no meio e a densidade, né, média, a gente vai ter a massa de Gibbs correspondente para aquele gás colapsar gravitacionalmente. Tá? Então, eu aconselho, pessoal, que vocês baixem esses slides e repitam essas contas com calma. Tá? Isso é essencial para o aprendizado de vocês, ok? Então, na próxima aula, para não ficar tão cansativo, nós vamos estudar as equações da hidrodinâmica em um universo em expansão. Aí, qual é a pergunta aqui? Será que a perturbação cresce exponencialmente com o tempo em um universo em expansão ou não? É isso que a gente vai responder na próxima aula, ok? Até lá.